A velha lâmpada de latão na sala de estar de Eleanor estava agindo de forma estranha há semanas, mas foi só quando ela se sentou chorando sobre a caneca de café favorita dele que percebeu o padrão. Quando a primeira lágrima rolou por sua bochecha envelhecida, a luz âmbar quente acima de sua mesa piscou uma vez, 2 vezes, e então se transformou em um brilho suave que parecia quase consciente. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, descartou isso como mais uma peculiaridade da casa de 70 anos e tentou ignorar a forma como seu coração batia mais rápido. Mas no fundo, no lugar onde a dor e a esperança dançavam juntas, Eleanor se perguntou se Harold estava tentando lhe dizer algo. A oscilação havia começado 3 meses após o funeral, sempre sutil, sempre quando ela estava sozinha. No início, ela culpou a fiação antiga, chamou o eletricista 2 vezes e até mandou substituir a luminária por uma nova. Mas a nova lâmpada também piscava, e apenas nos momentos em que a tristeza a dominava completamente. Quando ela sentia a falta do som do ritual matinal dele tomando café. Quando pegava os óculos de leitura dele por engano. Quando dizia o nome dele na cozinha vazia e sua voz falhava de saudade. Se você já perdeu alguém que parecia ser metade da sua alma, sabe aquela sensação de que o universo parece sussurrar de volta. Antes de continuarmos a história de Eleanor, se isso ressoa em você, curta este vídeo e inscreva-se para ouvir mais histórias que tocam o mais profundo do coração humano. Agora vamos descobrir o que Harold pode estar tentando dizer. Eleanor Margaret Foster era casada com Harold James Foster há 53 anos, 2 meses e 16 dias. Ela sabia disso porque contava todos os dias desde que ele faleceu. Da mesma forma que contava os dias até o Natal quando era criança. A história de amor deles não era do tipo que se vê nos filmes, cheia de paixão e drama. Era do tipo tranquilo e constante, que se constrói na base de uma vida, tijolo por tijolo, ano após ano, até que você não consegue mais distinguir onde termina uma pessoa e começa a outra. Eles se conheceram em um evento social da igreja em 1969. Ela usava um vestido amarelo que sua mãe havia costurado, e ele usava um terno emprestado do pai, que era um pouco grande nos ombros. Harold era tímido, do tipo que falava mais com os olhos do que com as palavras, mas quando convidou Eleanor para dançar, sua mão estava firme e quente. Ela se lembrava de ter pensado que ele cheirava a sabonete de pinho e possibilidades. Eles dançaram 3 músicas naquela noite, e na terceira, ela soube que se casaria com ele. O namoro foi gentil e seguro. Passeios de domingo pelo parque, onde os carvalhos formavam um dossel de luz verde. Comiam sorvete juntos nas noites de verão, quando os vagalumes piscavam como pequenas estrelas caídas na terra. Harold escrevia cartas com sua caligrafia cuidadosa, quando passava 2 semanas ajudando o tio na colheita. Eleanor guardava todas elas, amarradas com uma fita azul em um baú de cedro ao pé da cama. Ele a pediu em casamento numa terça-feira de outubro, quando as árvores de bordo estavam em tons de vermelho e dourado. Sem grandes gestos, apenas os 2 sentados no balanço da varanda que ele havia construído com as próprias mãos, observando o pôr do sol pintar o céu com aquarelas. Eleanor, ele disse com a voz suave como veludo gasto, não consigo imaginar o amanhã sem você. O anel era simples, um pequeno diamante que refletia a última luz do dia, mas para Eleanor era perfeito, porque vinha do coração dele. O casamento foi pequeno, realizado na mesma igreja onde se conheceram, com as rosas do jardim da mãe dela decorando o altar. Eleanor usava o colar de pérolas da avó e carregava flores silvestres que Harold havia colhido naquela manhã, ainda úmidas do orvalho. Na fotografia que ficou sobre a lareira por 5 décadas, os 2 riam de algo que o sobrinho de Harold havia sussurrado pouco antes do clique da câmera. Pura alegria, capturada em preto e branco. Eles se mudaram para a casinha na Maple Street 3 dias depois da lua de mel. Uma casa modesta de 2 andares com uma boa estrutura e uma varanda ampla na frente, perfeita para ver as tempestades chegarem. Harold a carregou pela soleira da porta, embora estivesse tão corado que Eleanor o provocou por anos depois disso.
Na primeira noite, eles se sentaram no chão da cozinha comendo comida chinesa direto das embalagens, porque todos os pratos ainda estavam embalados, e Eleanor achou que nunca tinha sido tão feliz. Os anos que se seguiram foram repletos dos belos momentos comuns que fazem um casamento. Harold ensinando Eleanor a dirigir seu velho Chevrolet no estacionamento vazio da igreja, ela gritando de rir toda vez que o carro morria. Eleanor aprendendo a fazer a receita de torta de maçã da mãe dele, queimando as 3 primeiras tentativas, mas finalmente dominando a massa que fazia Harold fechar os olhos de satisfação. Panquecas de domingo de manhã que se tornaram panquecas de sábado de manhã, quando Harold se aposentou. Passeios noturnos pela vizinhança, com o ritmo diminuindo com o passar dos anos, mas os dedos sempre entrelaçados. Eles nunca tiveram filhos, não por escolha, mas pela cruel matemática da biologia. Eleanor abortou 2 vezes no 3º ano de casamento e, após a segunda perda, algo silencioso e esperançoso morreu em ambos. Eles tentaram por mais 7 anos, especialistas, tratamentos e orações sussurradas no escuro, mas os bebês nunca ficaram. Em vez de amargura, eles encontraram outras maneiras de nutrir. Harold treinou beisebol infantil por 15 anos. Eleanor dava aulas na escola dominical e sempre mantinha o freezer cheio de biscoitos caseiros para as crianças da vizinhança. O amor deles se aprofundou da mesma forma que os rios esculpem a pedra, lentamente, mas com segurança, criando algo permanente e belo. Harold deixava bilhetinhos na bolsa de Eleanor, apenas pensando em você, rabiscado em pedaços de papel. Eleanor colocava açúcar extra no café dele às segundas-feiras, porque sabia que ele detestava o início da semana de trabalho. Eles desenvolveram uma linguagem de olhares e toques, podiam manter conversas inteiras sem dizer uma palavra. Mas o tempo, esse ladrão de todas as coisas boas, começou a roubá-los também. As mãos de Harold desenvolveram artrite, o que tornava a escrita dolorosa. Então, os bilhetinhos ficaram mais raros. A audição de Eleanor começou a enfraquecer. Então Harold aprendeu a falar mais alto, embora nunca perdesse a paciência quando ela pedia para ele repetir algo. Eles se adaptaram, como fazem os casais de longa data, encontrando novas maneiras de cuidar um do outro à medida que seus corpos começavam a traí-los. Na manhã em que Harold teve um ataque cardíaco, Eleanor estava preparando seu café da manhã favorito, aveia com canela e um pouquinho de açúcar mascavo. Ela ouviu-o chamá-la do quarto, mas havia algo diferente na sua voz, algo que a fez largar a colher de pau e correr. Encontrou-o sentado na beira da cama, segurando o peito, com o rosto pálido como o céu de inverno. Eleanor, sussurrou ele, e nessa palavra estava tudo o que ele não conseguia dizer. Amor, medo e desculpas, tudo misturado. A ambulância parecia demorar uma eternidade, mas depois Eleanor soube que foram apenas 8 minutos. Harold segurou a mão dela durante todo o trajeto até o hospital, com um aperto mais fraco do que ela jamais sentira, e ela ficou sussurrando, fique comigo, como se fosse uma oração. Ele apertou os dedos dela uma vez, 2 vezes, e olhou nos olhos dela com tanta ternura que ela quase esqueceu o medo. Ele morreu 3 horas depois, com a mão de Eleanor ainda na sua, enquanto máquinas apitavam e enfermeiras se moviam ao redor deles como figuras em um sonho. A última coisa que ele disse foi o nome dela, falado tão baixinho que ela quase não ouviu. Eleanor. Como se estivesse tentando memorizar a sensação do nome na língua. Agora, 3 meses depois, Eleanor existia em um mundo que parecia simultaneamente vazio e cheio demais. Vazio demais sem a presença de Harold, o barulho do café da manhã, os comentários sobre o noticiário da noite, o ronco suave que ela reclamava há décadas, mas agora sentia desesperadamente falta. Cheio demais de lembranças que pareciam viver em cada canto da casa, em cada fotografia, em cada móvel que eles escolheram juntos. A agitação começou em uma quinta-feira particularmente difícil. Eleanor estava revirando o armário de Harold, finalmente pronta para doar suas roupas para a campanha de doação de roupas da igreja. Ela segurava cada camisa, cada calça, levando-as ao rosto para ver se ainda havia algum vestígio do cheiro dele. Quando encontrou o suéter favorito dele,
O cardigã de lã cinza com remendos nos cotovelos, que ela havia remendado tantas vezes, ela desabou completamente. Ela se deixou cair no chão do quarto, apertando o suéter contra o peito, e chorou como não se permitia fazer desde o funeral. Gritos profundos e dolorosos que pareciam vir de algum lugar tão profundo dentro dela que ela nem sabia que existia. E foi então que o abajur da cabeceira piscou. Uma rápida luz intermitente que a fez olhar para cima através das lágrimas. Harold! Ela sussurrou para o quarto vazio, sentindo-se tola no momento em que a palavra saiu de seus lábios. Mas o abajur piscou novamente, apenas uma vez, como se fosse uma resposta. Eleanor ficou sentada ali por um longo tempo, o suéter ainda pressionado contra o coração, observando o abajur. Mas ele permaneceu estável, lançando seu habitual círculo de luz quente sobre a colcha, onde Harold costumava ler seus romances policiais antes de dormir. Ela disse a si mesma que era apenas sua imaginação, a dor pregando uma peça em sua mente. Mas ela cuidadosamente dobrou o suéter e o colocou de volta no armário, incapaz de adicioná-lo à pilha de doações. O padrão se tornou inegável nas semanas seguintes. Toda vez que Eleanor chorava, chorava de verdade com todo o peso da perda. Algo piscava. A luz pendente da cozinha quando ela queimava a sopa favorita dele e ficava chorando sobre a panela estragada. As lâmpadas do banheiro quando ela encontrava os óculos de leitura dele no armário de remédios e percebia que nunca mais o veria olhando para o jornal com eles. A luz da varanda quando ela se sentava no balanço antigo deles e sentia a falta do som da voz dele apontando as constelações. Se esta história está tocando seu coração, quero que você pare por um momento. Antes de descobrirmos o que Eleanor descobre sobre essas luzes misteriosas, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Histórias como esta nos lembram que o amor não termina com a morte. Ele apenas encontra novas maneiras de se expressar. Agora vamos ver o que Eleanor descobre sobre a mensagem de Harold. Eleanor começou a testar sua teoria, embora se sentisse ridícula fazendo isso. Ela se sentava em diferentes cômodos, pensando em Harold, deixando as lágrimas rolarem naturalmente e observando as luzes. O padrão se repetia. Era somente quando ela chorava, somente quando sua dor era real e sincera, que as luzes respondiam. Nunca durante sua tristeza cotidiana, a melancolia suave que se tornara sua companheira constante. Somente durante aqueles momentos em que sua dor a dominava completamente. Ela começou a manter um diário, anotando cada ocorrência com a precisão metódica que Harold sempre admirara nela. Terça-feira, 15h47, luz da cozinha, pensando em seu riso. Sexta-feira, noite, luz da varanda, sentindo falta de nossas conversas ao pôr do sol. Domingo de manhã, lâmpada do quarto, desejando poder fazer café para ele mais uma vez. As anotações preencheram páginas, e ao lê-las, Eleanor começou a perceber algo que a deixou sem fôlego. O piscar não era aleatório. Seguia um padrão, um ritmo que parecia quase uma comunicação. Piscadas curtas, piscadas longas, pausas entre elas. Como se Harold estivesse tentando lhe dizer algo em uma linguagem que só eles podiam entender. Eleanor sempre foi boa com quebra-cabeças. Harold costumava brincar que ela conseguia resolver as palavras cruzadas de domingo mais rápido do que ele conseguia ler as pistas. Ela abordou a piscada da mesma maneira, procurando conexões, um significado no padrão aparentemente aleatório das luzes. E então, em uma noite tranquila de quarta-feira, ela descobriu. Ela estava sentada na velha mesa de Harold, folheando os álbuns de fotos, quando se deparou com a foto do casamento deles. Aquela em que os dois estavam rindo, capturados em um momento de pura felicidade. A lembrança a atingiu como uma onda, e ela começou a chorar, sentindo falta não apenas de Harold, mas da jovem que ela havia sido, tão certa de que eles ficariam juntos para sempre. A lâmpada da mesa piscou, e Eleanor observou através das lágrimas, contando. Uma piscada longa, 3 curtas, 3 longas, 3 curtas, mais uma longa. Seu coração quase parou. Ela conhecia aquele padrão. Harold lhe ensinara durante o 2º ano de casamento, quando ele era voluntário no clube de rádio amador local.
Código Morse. Uma longa, 3 curtas, 3 longas, 3 curtas, uma longa. SOS. Mas isso não podia estar certo. Harold não enviaria um sinal de socorro. A menos que... A mente de Eleanor correu. E se não fosse SOS? E se ela estivesse lendo errado? Ela pegou um pedaço de papel e começou a transcrever todos os padrões de piscar que conseguia lembrar, trabalhando de trás para frente nas anotações do seu diário. A luz da cozinha, o espelho do banheiro, a lâmpada da varanda. Cada uma tinha piscado de maneira diferente. E agora Eleanor começou a ver as letras individuais se formando. Suas mãos tremiam enquanto ela decifrou o código, traduzindo cada sequência em letras, cada grupo de letras em palavras. E lentamente, como uma mensagem emergindo da névoa, a comunicação de Harold ficou clara. Eu estou aqui. Eleanor prendeu a respiração. Através das lágrimas, ela sussurrou. Harold, é você mesmo? O abajur da mesa piscou uma vez, longa e continuamente. Em código Morse, um único sinal longo significava T para verdadeiro, para sim. Pela primeira vez desde a morte de Harold, Eleanor sorriu através das lágrimas. Ela não estava enlouquecendo. Não estava imaginando coisas. Harold tinha encontrado uma maneira de chegar até ela, de lhe dizer que o amor era realmente mais forte que a morte. Nos dias seguintes, Eleanor começou o que passou a considerar conversas com Harold. Ela sentava-se com papel e caneta, pronta para traduzir as mensagens intermitentes. No início, as comunicações eram simples. Sentido saudis. Amo você. Não está sozinha. Mas aos poucos, as mensagens tornaram-se mais complexas, mais pessoais. Harold contava-lhe coisas que só ele poderia saber. Lembre-se da primeira dança, do vestido amarelo. Encontre as cartas, baú de cedro. O jardim precisa de água. Cada mensagem era perfeita, inconfundivelmente Harold. Sua voz traduzida em luz, seu amor expresso no piscar das lâmpadas da casa. Eleanor se viu ansiosa por essas conversas, não mais temendo as lágrimas que elas traziam, mas acolhendo-as como oportunidades de se conectar com o marido. A mensagem mais significativa chegou no que seria o 54º aniversário de casamento deles. Eleanor estava sentada na sala, olhando para o álbum de casamento, chorando ao se lembrar da primeira dança ao som de The Way You Look Tonight. Ela havia tocado essa música no funeral de Harold, e ouvi-la ainda partia seu coração. A lâmpada começou a piscar, e Eleanor pegou o papel. A mensagem era mais longa do que o normal, mais complexa. À medida que traduzia cada letra, cada palavra, suas lágrimas começaram a se transformar de tristeza em admiração. Eleanor, meu amor, a luz não se apagou, apenas mudou de forma. O nosso amor ilumina o caminho a seguir. Estou em cada nascer do sol, em cada estrela, em cada momento em que escolhes a alegria em vez da tristeza. A piscar do lâmpada é o meu lembrete de que a morte não é o fim. O amor é eterno, assim como nós. Dança de novo, meu amor. Dança. Eleanor pousou a caneta com as mãos trêmulas. Pela janela, a primeira luz do amanhecer despontava no horizonte, pintando o céu com tons pastéis suaves que a faziam lembrar do dia do seu casamento. Ela se levantou lentamente, com os joelhos artríticos protestando, e caminhou até o centro da sala. Fechou os olhos e imaginou os braços de Harold ao seu redor, o batimento cardíaco dele contra sua bochecha. E então, no silêncio da madrugada, Eleanor Foster começou a dançar. Ela dançou como eles dançaram no dia do casamento, jovens e cheios de sonhos. Ela dançou como eles dançaram na cozinha, enquanto o jantar estava sendo preparado, confortável e familiar. Ela dançou como eles dançaram na festa de bodas de ouro. Mais devagar agora, mas não menos amorosos. Enquanto ela se movia, todas as luzes da casa começaram a piscar em ritmo, como se Harold estivesse regendo uma orquestra de iluminação. O pendente da cozinha, o espelho do banheiro, a luz da varanda, os abajures da cabeceira, até mesmo a pequena luz noturna no corredor, todas pulsando juntas como um batimento cardíaco, como o próprio ritmo do amor. Eleanor dançou até o sol nascer completamente,
até que a luz normal do dia tornou o piscar desnecessário. Quando finalmente parou, sem fôlego e rindo entre lágrimas, sentiu algo que não experimentava desde a morte de Harold. Paz. Não a paz da resignação, mas a paz do conhecimento. Harold se fora, mas não estava perdido. O amor deles não terminara com a morte dele. Simplesmente se transformara, encontrando novas maneiras de se expressar. As luzes piscando não eram fenômenos sobrenaturais ou problemas elétricos. Eram cartas de amor escritas em luz, prova de que algumas conexões transcendem até mesmo a morte. A partir daquele dia, a dor de Eleanor começou a mudar. Não desapareceu, mas se tornou algo diferente. Em vez da dor aguda e cortante da perda, tornou-se uma dor suave de sentir falta de alguém, sabendo que essa pessoa nunca se foi de verdade. Ela ainda chorava, mas agora acolhia as lágrimas como oportunidades de sentir a presença de Harold através das luzes dançantes. Ela voltou às atividades que havia abandonado em sua tristeza. O clube de jardinagem, onde Harold sempre a incentivava a compartilhar suas rosas premiadas. O coro da igreja, onde seu soprano claro complementava o baixo constante de Harold há 30 anos. Os jogos semanais de bridge com seus velhos amigos, onde ela podia compartilhar histórias de Harold sem sentir que estava sobrecarregando os outros com sua dor. E todas as noites, quando o crepúsculo se instalava na Maple Street, Eleanor sentava-se no balanço da varanda e observava as luzes acenderem nas casas ao seu redor. Às vezes, quando a saudade de Harold se tornava insuportível, ela se permitia chorar e, sem falhar, a luz da varanda piscava sua mensagem gentil de amor e presença. As crianças da vizinhança, que sempre adoraram os biscoitos e as histórias de Eleanor, começaram a notar algo mágico em sua casa. Eles cochichavam entre si sobre as luzes que pareciam dançar quando a Sra. Foster estava na varanda. Alguns dos mais imaginativos declaravam que a casa era encantada, que o amor verdadeiro ainda vivia ali, e talvez eles estivessem certos. Se a história de Eleanor te emocionou, se te lembrou que o amor nunca acaba de verdade, mas simplesmente encontra novas maneiras de brilhar, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precise ouvir esta mensagem. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias que celebram a natureza eterna do amor e os belos mistérios que nos cercam todos os dias. Às vezes, as mensagens mais poderosas não vêm em palavras, mas no suave piscar de luz que nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. À medida que as estações mudavam e Eleanor se adaptava à sua nova rotina, as luzes piscantes tornaram-se menos frequentes, mas não menos significativas. Harold parecia entender que ela estava encontrando seu caminho, que estava aprendendo a levar o amor deles adiante enquanto continuava vivendo sua própria vida. As mensagens agora chegavam em momentos significativos, aniversários e feriados, momentos em que a saudade dele era mais forte. No aniversário de Harold, as luzes formavam a frase "Feliz aniversário para mim de nós". No aniversário de Eleanor, elas piscavam "Faça um desejo, meu amor". No aniversário do primeiro encontro deles, a mensagem era simplesmente "Vestido amarelo para sempre". Eleanor aprendeu a viver com um pé em cada mundo, com os pés no chão da realidade da sua vida cotidiana, mas sempre consciente do amor que a conectava a algo além do visível. Ela envelheceu com graça, seus passos um pouco mais lentos, mas seu sorriso mais frequente. Os amigos se maravilhavam com o quanto ela estava bem, como ela conseguiu transformar sua dor em algo bonito. O que eles não sabiam era que todas as noites, enquanto se preparava para dormir, Eleanor dizia boa noite para Harold em voz alta, e todas as noites o abajur ao lado da cama piscava uma vez em resposta, um gentil boa noite que a ajudava a dormir em paz até de manhã. Os anos se passaram, e a história de Eleanor se tornou uma espécie de lenda em sua pequena cidade. Casais jovens, enfrentando suas próprias lutas e dúvidas sobre a natureza do amor, procuravam-na em busca de conselhos. Ela contava a eles sobre as luzes piscando, sobre o amor que transcende a morte, sobre a importância de escolher a esperança em vez do desespero. O amor, dizia ela,
com os olhos brilhando com a sabedoria adquirida através da perda e redescoberta através da fé, é a única força no universo que se torna mais forte quando é compartilhada. Harold e eu nos amamos por 53 anos, mas esse amor não acabou quando seu corpo morreu. Ele apenas encontrou uma nova maneira de brilhar, e em sua casa modesta na Maple Street, cercada por fotografias, lembranças e a presença gentil do amor eterno, Eleanor Foster continuava a dançar com o marido todas as noites, enquanto as luzes piscavam em seu ritmo atemporal, provando que alguns laços são realmente mais fortes que a morte, e que o amor, como a própria luz, nunca pode ser verdadeiramente extinto, apenas transformado em algo ainda mais bonito. A última mensagem que Harold enviou chegou em uma manhã tranquila de primavera, quando Eleanor tinha 93 anos. Ela estava cuidando do jardim, das rosas que Harold sempre amou, quando se sentiu repentinamente cansada. Ela foi até o velho balanço da varanda e sentou-se para descansar, observando a luz da manhã filtrar-se através das árvores de bordo. Quando fechou os olhos, sentindo-se maravilhosamente tranquila, a luz da varanda começou a piscar uma última mensagem. Pronta para dançar de novo? Ponto de interrogação. Eleanor sorriu, estendendo a mão como se fosse pegar a de Harold. Sim, meu amor, ela sussurrou. Estou pronta. A luz piscou mais uma vez, longa e constante, e Eleanor Foster adormeceu nos braços do homem que a amou por toda a vida e a amaria por toda a eternidade. Os vizinhos a encontraram na manhã seguinte, parecendo mais tranquila do que nunca, com o rosto voltado para o sol e a mão estendida, como se estivesse tentando alcançar alguém que só ela podia ver. E embora a casa tenha sido vendida e novas famílias tenham se mudado para lá, os moradores locais juram que em noites tranquilas, quando a luz está na medida certa, às vezes é possível ver duas figuras dançando na varanda, recortadas contra uma lâmpada que pisca ao ritmo do próprio amor. Porque algumas histórias não terminam com a morte. Elas apenas encontram novas maneiras de começar.